Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? É uma menina, na verdade uma moça de 22 anos, que escreve assim: Padre Fábio, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Há mais ou menos um ano, ela descobriu as redes sociais e desde então tornou-se um vício para ela. Minha preocupação, padre, não é sem razão. De uns meses para cá, minha mãe colocou uma senha no computador e às vezes ela passa madrugadas inteiras, padre, conectada no chat do Facebook. Isso tem sido causa de brigas frequentes entre ela e meu pai. Ela se defende. Diz que é muito sozinha, que não tem amigos e que os melhores amigos que encontrou na vida são todos virtuais. Eu tenho 22 anos, já estou terminando a minha faculdade, sou filha única, trabalho e fico pouco em casa. Meu pai também está sempre ausente por causa do seu trabalho, que o faz viajar muito, e isso faz com que minha mãe fique muito solitária em casa. Desde que ela descobriu essas redes sociais, isso tornou-se um vício na vida dela. Sinto, padre, que meu pai está muito intolerante com tudo isso, E percebo que já existe uma crise estabelecida no casamento deles. Estou muito preocupada. Tento conversar com ela sobre o assunto, mas ela não me permite e diz que ela é minha mãe e que eu não tenho direito de falar absolutamente nada sobre o comportamento dela. Que ela não se mete na minha vida e que, portanto, eu não devo me meter na vida dela. Minha mãe, padre, tem se comportado como se fosse uma adolescente. Fica envergonhada e não sei o que fazer. Como posso ajudá-la, padre? Eu também, minha gente, fico muito preocupado no papel que essas redes sociais muitas vezes desempenham na nossa vida. Eu sei que é agradável, eu sei que muita gente descobre amigos de verdade, eu sei que as redes sociais, elas diminuem distância, a gente fica próximo de quem a gente admira, a gente fica próximo, a gente faz grupos de amizade. Eu me lembro que da última viagem para a Terra Santa, né, foi uma viagem maravilhosa. Nós ficamos em 220 pessoas, para você ter uma ideia, peregrinando durante 10 dias pela Jordânia e Israel, e nós saímos de lá, vários grupos de amigos mesmo. Aqueles ônibus criaram uma fraternidade tão grande, porque nessas peregrinações a gente fica junto o tempo todo, são 24 horas convivendo, né? E é claro que dali, essas pessoas saem motivadas a continuarem. É uma forma de estender aquela viagem para as suas vidas. E ali nós temos lá o Facebook, as comunidades, os viajantes, né? Os peregrinos da Terra Santa. Eu acho bonita a maneira como eles partilham fotos, as alegrias da viagem que ainda duram até hoje. Porque uma viagem para a Terra Santa, ela não termina nunca dentro da gente. Sobretudo por causa dos amigos que a gente fez lá. De vez em quando eu vejo os ônibus, que eram divididos em ônibus, né? O ônibus vermelho, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho se comunicando entre eles para que eles possam se encontrar, para que possam fazer uma confraternização, ou até mesmo combinando novas viagens. Isso é muito saudável. É importante, eu gosto de dizer isso. A gente precisa estar próximo de quem nos faz próximos de Deus. Então, de repente, você descobre que naquele grupo virtual você tem amigos que lhe fazem ser amigo de Jesus. Então pronto, isso é um valor. O que a gente não pode permitir é que essa vida virtual venha a abarcar, isto é, tomar conta de toda a nossa vida.
a gente não pode esquecer que a gente tem pessoas do nosso lado, né? Que a vida é real, que a vida é concreta, que eu tenho que me preocupar com os meus filhos, que eu tenho que me preocupar com o meu marido, que eu tenho que me preocupar com a minha esposa, que eu não tenho o direito de ficar tirando muito tempo do meu dia, da minha dedicação, para ficar lá naquele Facebook o tempo todo, naquele Twitter o tempo todo, no e-mail, nas salas de bate-papo. Eu preciso dosar. E eu fico preocupado como muitas vezes essas redes nos infantilizam mesmo, nos retiram da responsabilidade, melhor dizendo. Não é só infantilizar, é nos fazer esquecer que nós temos responsabilidade. Eu mesmo, eu fico me policiando. Quanto tempo eu gasto do meu dia na minha internet? Minha gente, isso aqui é um perigo. Ó. A gente fica. Senta. Como é que é? Peraí, só uma dica. Tudo é urgente, tudo é importante, né? Já observou que hoje tudo é importante? Parece que alguma coisa mudou. Nós estamos considerando que tudo agora é importante. Eu estou jantando e aí eu paro. Gente, desculpa que esse e-mail aqui eu preciso responder agora. Aí começa. Isso é mentira. Não tenha nada nessa vida que não possa esperar terminar um jantar que você está fazendo com seus amigos, com seu esposo, com seus filhos. Você precisa entender que os meios virtuais, e a vida vai ser cada vez assim mais, não tem como voltar atrás. Você precisa entender que essa vida virtual é apenas um complemento, uma parcela. Ela nunca pode ser maior do que a vida real. E vida real, não estou dizendo que a vida virtual não é real. Não estou dizendo que aqueles amigos não são de verdade. Não. Eu só acho que você não tem o direito de colocar na vida virtual mais importância do que os seus relacionamentos, do que as suas urgências. O que realmente é urgente na sua vida? E é muito preocupante isso. Imagina uma menina de 22 anos tentando convencer a mãe de que o comportamento está inadequado. Está vendo como os papéis se invertem? Porque hoje é muito comum que a gente encontre pessoas realmente esquecendo da maturidade que já alcançou na vida e regredindo. Porque isso é muito perigoso. Isso pode regredir. Esses relacionamentos virtuais, quando não bem administrados, eles podem fazer abrir porteiras na sua vida que depois você não sabe fechar mais. Minha gente, quanto casamento está sendo terminado, está sendo minado por causa dessas benditas redes sociais, mal utilizadas. Mulheres que se envolvem afetivamente com outros homens. Porque, claro, do outro lado do computador, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é compreensivo, todo mundo é amigo, todo mundo é solidário. E a gente sabe que às vezes você está lá vivendo uma dificuldade com seu marido não é tão perfeito assim como você gostaria que ele fosse, e de repente você tem um amigo ali de Face, de Twitter, sei lá de quê, que começa a dizer coisas bonitas para você, coisas que seu marido não sabe dizer, ou começa a lhe tratar de um jeito que seu marido não trata, e você vai caindo nessa ilusão, e você vai permitindo que essa ilusão vai crescendo dentro de você, e de repente você está se distanciando do que você realmente ama, de quem realmente lhe ama, para alimentar um contexto de ilusões que pode ser absolutamente destrutivo para você. Muito cuidado onde você gasta o seu tempo, com quem você gasta o seu tempo e onde você se ampara afetivamente. Volto a dizer, as redes sociais bem administradas, bem articuladas, elas nos ajudam a criar vínculos positivos, mas elas precisam ser muito bem administradas, porque senão a gente pode se exceder e a gente pode esquecer quem nós somos e como devemos nos comportar. Perigo, viu? Muito perigoso mesmo. Padre Fábio, aos 19 anos conheci meu esposo. Primeiro e único namorado, nos casamos e tivemos vários filhos maravilhosos. 3 filhos maravilhosos: Nelsinho, Daniel e Walter. Daniel, portador de autismo, aos 2 anos e 8 meses descobrimos e demos início a uma maratona de pesquisas e acompanhamentos médicos para ver o que poderíamos fazer para ajudá-lo. Nelsinho, mais comunicativo, aparentemente o que estava sempre de bem com a vida,
resolveu cursar psicologia, dizendo que o objetivo seria ajudar de uma forma mais direta o seu irmão, uma vez que ele sabia que na falta da minha falta e na falta do pai, ele seria o responsável pelo Daniel e possivelmente gostaria de encontrar uma cura para os problemas do irmão. No entanto, no início do 7º período do curso, ele desenvolveu uma depressão e quando fomos fazer terapias para ajudá-lo, também descobrimos que ele era portador de transtorno bipolar do humor. Tentou suicídio por 3 vezes. Nesse meio tempo, nosso terceiro filho, Walter, teve síndrome do pânico. Em 22 de abril de 2006, Daniel nos deixou. Fez uma parada cardíaca e foi para o céu quando tinha 22 anos. Nelsinho, por sua vez, com a morte do irmão, desistiu do curso de psicologia, estava no 8º período, dizendo que o curso não tinha mais sentido para ele. Retornou para casa para tentar um outro curso, se interessou por veterinária e ficou fazendo um cursinho para prestar vestibular. Ao convite do pai, Nelsinho decidiu fazer o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. No final de novembro, teve uma outra crise de depressão, nos comunicou e foi participar do encontro só nos dias 2 e 3. No dia 2 teve outra crise, tentou sair do encontro e quando fomos comunicados, eu e meu esposo fomos correndo para a sala onde tínhamos instalado vigília e o entregamos a Deus. Ele teve um lindo reencontro com o Senhor no dia seguinte, estava muito feliz. Fez uma confissão abertamente, pediu perdão pelas vezes que atentou contra a vida, tudo isso em público, durante a missa. Foi o primeiro a comungar. O recepcionamos com muita alegria e esperança, mas na madrugada do dia 4, ele se suicidou. Enforcou-se na frente de casa e estava com 24 anos. Faziam 7 meses da partida do meu outro filho, Daniel. Fiquei desnorteada, mas sempre que paro para ouvir o meu interior, meu espírito está cantando belíssimas melodias e sei que é o próprio Deus me acalmando. Tudo isso que vivo hoje com Walter e meu esposo Nelson. São amores que estão perto e tão distante, tão presentes e tão ausentes. Agora existe uma outra coisa, Padre. Deus imprimiu sua marca entre a ausência e a presença, entre a distância e a proximidade. É o seu amor que está acima de toda dor. Quando nos deixamos guiar por Ele, Ele coloca sua mão entre a dor e o desespero e não deixa que nós percamos a razão. Tudo passa. Até o que pensamos que não passa, só não passa o amor de Deus. A gente sabe o quanto que é desafiador neste momento de dificuldade a gente encontrar um sentido para a vida. A gente sabe o quanto que é desafiador para o ser humano ele encontrar um motivo para prosseguir mesmo no momento que parece que nem existe estrada. Quanta tragédia. Quanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E acaba você também se recordando daquilo que num determinado momento da sua vida você passou e que parecia que não tinha solução mesmo. Quantas vezes na nossa vida nós nos esbarramos em situações que parece que retiram todas as possibilidades das nossas mãos. É interessante que quando essas realidades crescem dentro de nós, a primeira tentação que nós temos é a de desistir. É aquela sensação de que nós não temos forças suficiente para a gente poder continuar de pé. E é nessa hora que justamente o absolutamente contrário acontece. Sobretudo nas pessoas que conseguem, sobretudo na vida daquelas pessoas que conseguem entregar isso nas mãos de Deus. Que não é apenas um deixo lá e esqueço. Não, entregar nas mãos de Deus é a gente aceitar o silêncio da situação. Entregar nas mãos de Deus é a gente reconhecer que hoje, humanamente, nós não temos como explicar o acontecido. E que um jeito que nós temos de sobreviver a tudo isso é então a gente descansando em Deus. É muito desafiador mesmo a gente ser capaz, a gente ter que viver a presença na ausência. Como é que nós podemos fazer o outro ressuscitar? A gente, no momento em que o outro vai embora da nossa vida, a maior indignação que nós temos é essa. Como é que uma pessoa que está tão viva dentro de mim vai ser sepultada agora? Você sepulta o corpo. E aí depois que sepulta o corpo, você começa
a descobrir o que desse corpo está sendo ressuscitado em você. O que pertencia àquele corpo, mas que extrapolava a experiência de ser material. Não é um braço que você ressuscita, não é uma mão que você ressuscita, uma boca, não. Mas é alguma coisa daquela boca que sorria, daquele braço que agia, que ficou dentro de você. É interessante isso. O outro com seu poder de presença, o corpo do outro. A sua experiência com o outro foi uma experiência física, mas foi também uma experiência que extrapolou a realidade física. Ressurreição é isso. O bonito da gente entender a ressurreição de Jesus é que antes de ser a experiência de um sepulcro vazio, de um corpo que não está mais lá, de um corpo que estava vivo, morto e que agora está ressurreto, a experiência que os discípulos fazem é a experiência de perceber o que do Cristo estava vivo dentro deles. E essa é a experiência de ressurreição que nós precisamos aprender a fazer. Por exemplo, a experiência de perder 2 filhos. De alguma forma esses filhos estão dentro de você. Não tem como você dizer que esse filho não está em você. Não tem como você negar, não tem como você dizer que esses meninos morreram totalmente. Não. Estão na experiência daquilo que você viveu com eles, nas noites em que você cuidava, nas noites que você acordava para ir lá, ver as necessidades dele, quando eram crianças, e tudo aquilo que você ensinou como mãe, e de alguma forma hoje estão aí registrados. Todas essas informações, fazendo a experiência da ausência ser de alguma forma a presença. Não está fisicamente mais no meio de nós, mas a gente pode percebê-lo em você. Cada vez que você fala da sua dor, de alguma forma você ressuscita, você faz justiça, à morte, a essas partidas tão inesperadas de 2 filhos que foram embora tão jovens. É um desafio, minha filha, e a gente agradece muito a Deus por você ter aceitado esse desafio. A gente agradece muito a Deus a oportunidade que você teve, ou melhor, que você viveu para poder todas essas realidades que você experimenta, mas ao mesmo tempo com tanta luta, com tanta força. Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São 2 marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os 2 sofrem os males do passado. Um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje.
E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Eu já fui isso, eu já fiz aquilo, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro, porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal. Porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita, a teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito do mal, da origem do mal. Mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né, como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não poderiam ser. E a partir do momento que a gente quer o que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. Por que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência ela tem origem nisso, né? Agora, o que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente julgar todas as culpas no diabo, né? É o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. Mas se o diabo quer, é a gente que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua.
O diabo mesmo não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui. Outro dia uma mulher perguntou para mim: padre, o senhor faz exorcismo? Parei para pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei para ela, mas aí imediatamente eu disse: não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida quando a gente abre as portas para ele sentar, para ele tomar um café na nossa casa, para ele tomar um whiskyzinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as possibilidades. Vem cá fumar uma maconhinha, e o diabo senta e fuma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. Não, é o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando. E aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço. E ele disse para mim assim: padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele: meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou julgar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou julgar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, né? Que enquanto não vê o filho chegando em casa, por pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar, de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando: oh, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você restabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala: eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos os vícios para mim é o socializado, né? Aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, né? E toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né? Uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal, ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que é muito mais que saber a origem dele, né? Descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal. Porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita, a teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito do mal, da origem do mal. Mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós.
Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né, como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não poderiam ser. E a partir do momento que a gente quer o que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso? Por que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência ela tem origem nisso, né? Agora, o que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente julgar todas as culpas no diabo, né? É o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. Mas se o diabo quer, é a gente que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui. Outro dia uma mulher perguntou para mim: padre, o senhor faz exorcismo? Parei para pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei para ela, mas aí imediatamente eu disse: não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida quando a gente abre as portas para ele sentar, para ele tomar um café na nossa casa, para ele tomar um whiskyzinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as posições. Vem cá fumar uma maconhinha, e o diabo senta e fuma uma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. Não, é o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando. E aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço. E ele disse para mim assim: padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele: meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou julgar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou julgar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, né? Que enquanto não vê o filho chegando em casa, por pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar, de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando: oh, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você restabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala: eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos os vícios para mim é o socializado, né? Aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, né? E toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né? Uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que muito mais que saber a origem dele, né?
descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Há tantas coisas dentro de mim que ainda são culpas, que ainda não são arrependimentos, e talvez por isso eu não mude. Talvez por isso eu ainda não tenha alcançado um resultado melhor. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, infeliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável em nós. A vida é assim. Nós o tempo todo estamos querendo expulsar o que nos magoou, o que nos foi pesado. E às vezes aquilo que a gente expulsa, nos agride muito. Então por isso, tente administrar as imagens, as cenas que machucaram a sua vida a partir da oração. Na renovação carismática eu aprendi uma coisa muito bonita, que é a oração de amorização. Padre Alírio Pedrini, um padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, muito espiritualizado, escreveu muito sobre isso. O que é rezar a oração de amorização? É você pegar tudo aquilo que na sua vida foi pesado, foi desagradável, pessoas que machucaram você, e você colocar-se em oração, através da lembrança, da memória, porque nós somos criativos, né? Nós temos capacidade de imaginar, de você imaginar-se diante daquela pessoa e você conversar com ela num estado de oração. E o que pede a oração de amorização? Que a gente tenha essa liberdade interior de perdoar o outro por tudo aquilo de errado que ele fez com a gente. Gente, isso dá tanto efeito. Eu preguei em muitos retiros sobre isso. Já vivi muito isso na minha vida. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de direção espiritual e eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. E ela olhou para o lado, esse padre está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo. Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. É tão significativo você pensar que Deus também celebra a sua alegria. A gente só pensa que Ele vai ficar feliz quando a gente não come o chocolate, não é? Eu penso o contrário. Faço o sacrifício também de não comer o chocolate. Ah, mas eu tenho certeza que Ele comemora quando eu como o chocolate que eu gosto. Quando eu tomo uma taça de vinho com um amigo. Isso também, eleve essa taça para o Senhor, essa aqui é para o Senhor. Que gostou tanto de vinho, chegou inclusive a fazer o primeiro milagre multiplicando. Jesus quis a festa, quis a alegria. E depois quis encerrar a sua convivência com os discípulos com um jantar. Sim, que estava marcado pela tristeza, estava, mas também pela esperança da continuidade. E é sempre bom, toda vez que a gente não tem o que fazer, a gente viver a paz, a gente buscar a paz. A luta precisa ser
constante na nossa vida. Posso modificar o fato? Posso perguntar sobre o que afinal de contas aconteceu? Se não, só nos resta pedir a Deus que nos ajude a acomodar aquele fato desagradável no lugar do nosso coração, para que a gente possa continuar em paz a nossa vida. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. E eu acredito que se a gente soubesse que fosse morrer amanhã, como Jesus sabia que morreria, a gente teria uma necessidade muito grande de reunir pessoas que a gente ama. Então, se você soubesse, da mesma forma como você sai, e não é uma obrigação para estar com uma pessoa que lhe convidou, um amigo, para você viver uma coisa interessante. Se você soubesse que um amigo seu iria morrer, e ele escolheu você no meio de muitos outros amigos para estar com ele naquela noite que antecedia a sua morte, você se sentiria obrigado a ir, ou você se sentiria feliz por ter recebido o convite? Mas aí então nós somos impactados por este momento de fé que nos dá a certeza de que Deus caminha com a gente, de que nós não estamos sozinhos. Não se trata de compreender Deus como uma bengala, não, mas como uma força íntima que nos move, que nos leva adiante. Um Deus tão íntimo, que nós já não sabemos mais distinguir, separá-lo de nós. Faz parte da nossa intimidade. E Ele é aquele que renova a nossa alegria. Ele é aquele que retira o cansaço da estrada, a desilusão da cruz. Ele é aquele que nos oferece o pão que vai nos nutrir nessa nova maneira de compreender a estrada. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado e aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. Porque depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Sim, Deus não livrou. A dimensão humana de Jesus estava ali presente. Ele não foi livrado do medo de morrer. E ele resolveu reunir os amigos. Dois momentos que eu acho significativos demais. O primeiro milagre de Jesus, ele não curou um cego, ele não curou um doente, ele não curou um surdo, um leproso, ele não ressuscitou um morto, não. Ele multiplicou o vinho. Ele não queria que a festa terminasse, em outras palavras. Não é? Por isso que nós não temos o direito de pensar uma religião sem alegria, sem o bom humor, sem a festa, sem a comemoração. Nós não podemos limitar o nosso cristianismo a um dolorismo, um sofrimento eterno, meu Deus. Esse Deus que só quer o nosso sacrifício. Não. Eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com este Deus amor. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor,
tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é. São ritos humanos que nos ajudam a entender os ritos litúrgicos. Sim, porque toda vez que eu peço a Deus perdão pelos meus pecados, eu estou liturgicamente fazendo aquilo que ao longo do meu dia a dia eu também faço. Quando eu magoo alguém e eu peço perdão pelo que fiz, e o outro me concede o perdão, mergulha-me nas abluções do seu amor misericordioso, lava-me. Sim, o amor humano tem o poder de lavar, de perdoar, de redimir, e também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do arrependimento. Porque isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Aliás, eu fico pensando que uma característica nossa, da nossa época, do nosso tempo, é a necessidade que a gente tem de deitar num divã para poder contar os nossos problemas. Sim, eu não sou contra isso não. Eu acho que a terapia é um processo necessário na vida de muitos de nós. Mas eu também não me esquivo de pensar que às vezes esse excesso de divã é falta de amizade. A gente se cura tanto quando nós temos bons amigos. Alguém precisa saber de nós. Ainda ontem um amigo à mesa falava isso. Alguém tem que saber da gente. Eu não estou falando um saber aparente, não. Alguém tem que nos conhecer de verdade. Com alguém a gente tem que ter se aberto. Com alguém a gente tem que ter descortinado tudo. Ainda que seja uma única pessoa. Porque isso é terapêutico. Falar a verdade é terapêutico. O que me move não é o que eu já alcancei da vida. Isso é só um ponto de partida. O que você já alcançou na sua vida até o dia de hoje é apenas um ponto de partida. O que te move é o que você não tem. É o que lhe ausenta. Aquilo que lhe é ausente. Aquilo que lhe falta. É isso que lhe faz acordar todos os dias e correr atrás. Mas seria muito bom se a gente começasse a perceber que chega um momento da vida em que não basta correr atrás do que é material. A gente precisa correr atrás de sonhos, de realidades que ultrapassam a matéria. Porque você vai chegar a uma conclusão de que aquele carro bonito não basta, aquela casa bonita não basta, aquele apartamento maravilhoso não basta. É aqui dentro, o contexto das ausências, gritando pela necessidade de ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. O projeto aqui não é uma coisa muito grandiosa. O que amarra esse ser humano à vida é só uma casinha branca. Interessante essa metáfora. Interessante esse significado. É o significado de uma vida bem vivida. Aqui no refrão dessa música é o resultado de uma vida bem vivida. Depois de ter enfrentado todas as dificuldades da estrofe, eu ter o direito de encontrar neste mundo um lugar onde eu possa me sentir aconchegado. Ontem, quando voltava de Campina Grande para João Pessoa para eu pegar o voo,
observando aquelas cidadezinhas, né, pelo caminho, aquelas casinhas típicas da Paraíba, ali do Nordeste, do sertão, né, aquelas regiões mais simples do país, todas muito coloridas, casinhas pequenas, mas que dá vontade de entrar e de ficar. São especialistas em aconchegar. Eu fiquei pensando muito nisso. Meu Deus, às vezes nós queremos tanta coisa para viver e de repente uma casa dessa, com toda essa cor por fora, cheia de sentimento por dentro, com pessoas que se amam e a vida está pronta. Aí eu comecei a me pensar assim: onde é que eu me aconchego? Que realidade nessa vida me faz sentir à vontade? Onde é que a gente cabe? Quais são os espaços que realmente nos acomodam, nos aconchegam? Quando a gente vai decorar a casa da gente, por mais simples que ela seja, outra coisa você não quer, senão criar um espaço onde você se sinta aconchegado. O quarto pode ser o quarto mais bonito do mundo. Se ele não tem o retrato da sua alma, você não se aconchega nele. É por isso que o bom arquiteto é aquele que sabe ler a alma do cliente. Claro, tira as cafonagens, os excessos, né, do cliente, mas coloca ele dentro de um lugar que o aconchegue. A minha casa precisa ter os aspectos da minha alma. E eu perguntava isso para mim ontem: onde é que eu me aconchego? Aí eu me lembrei não só de estruturas físicas, porque a casa não é só um aglomerado de paredes. A casa é também um sentimento. Eu, quando entro dentro de um lugar, imediatamente eu sinto se aquilo me provoca algo bom ou algo ruim. As paredes têm alma, sim. Claro, não a alma que eu estou acostumado a tratar, né? Eu como padre lido com a alma o tempo todo. Eu estou falando daquilo que extrapola a matéria, daquilo que transcende a realidade física. Uma casa está construída a partir de sentimentos e tijolos. A casa é também um sentimento. Quando eu volto para minha casa e aquela sensação boa, quando eu abro a porta, quando eu entro e encontro a minha realidade, o meu aconchego, então, eu entendo que a casa é sentimento. A nossa vida espiritual, minha gente, está a serviço de criar esse aconchego. Porque só no aconchego é que você enfrenta bem os seus desconfortos. Se uma pessoa não está bem aconchegada afetivamente, ela terá muita dificuldade de lidar com os desconfortos da alma. Porque esses desconfortos, eles existirão sempre. Não há a possibilidade de ter uma pessoa humana sem identificar nela os desconfortos que fazem com que ela se mantenha viva. Retire de você essa ilusão de que é o que você tem que te sustenta. Não. O que você alcançou na sua vida até hoje é apenas o ponto de partida. O que lhe move é o que ainda lhe é ausente. Que eu falo que o que nos alimenta não é o que a gente tem. O que nos move não é o que a gente tem. Porque o que leva um ser humano adiante é o desejo. Desejo no sentido mais profundo. O elan vital que nos mantém presos à vida. Aquele significado sem o qual a gente não consegue levantar de manhã para trabalhar. Todos nós temos este elan vital. E é claro que à medida que ele vai sendo desgastado e não vai sendo renovado por nós, auxiliados pela graça de Deus, pela presença dos amigos, aqueles que nos amam, são essas situações que vão renovando o nosso elan com a vida, a nossa costura com a vida. Nós estamos costurados com a vida. Se a gente não renova isso, a gente fica deprimido, a gente perde a vontade de viver, falta sentido, né? Olhe para as suas ausências, olhe para aquilo que você não tem. Você que já teve a oportunidade de ter tanto na vida. Talvez você já tenha tido muito sucesso, talvez você já tenha tido muito dinheiro, talvez você já tenha construído muitas coisas, materialmente falando. Ouse olhar para aquilo que não é material agora. Olhe ao seu redor e veja, por você mesmo. Responda essa pergunta, ainda que seja em partes, ainda que não seja inteira.
O que lhe aconchega nessa vida? O que lhe faz ter a sensação de estar no lugar certo? Qual é o lugar onde a sua alma repousa tranquila? Onde você tem condições de administrar aquilo que lhe é ausente e manter um sorriso no rosto a si mesmo. Porque esse é o grande projeto. Saber que tudo que a gente já alcançou não é quase nada perto do que a gente ainda precisa. O amor nunca será perfeito, porque ele é um gesto inacabado. Por mais que eu tente, com a minha atitude, com a minha postura, com a minha palavra, amar aqueles que eu amo, o meu gesto será sempre imperfeito. Mas por isso é belo, porque nele falta. Nele alguma coisa ainda é ausente. O mistério de Deus na nossa vida é assim, minha gente. É a gente ter condições de olhar para as estrofes tristes, observar o refrão feliz e perceber que o que realmente vai nos realizar não é o momento em que as respostas chegarão, não é o momento em que nós estivermos satisfeitos com a vida, não. O que vai nos realizar é essa eterna insatisfação que nos mantém harmoniosos. Eu vou bem. Apesar de todas as dificuldades, eu vou bem, porque eu estou projetando a construção de uma casinha branca onde eu possa me sentir aconchegado. Só os sábios são capazes dessa proeza. Porque às vezes a gente entende tudo, mas não captou o encantamento daquilo que entendeu. A vida da gente é a mesma coisa. Tantas vezes você não entende o que está se passando. Tantas vezes você olha para o seu coração e ele está aglomerado de sentimentos contraditórios, de coisas que lhe são até desconhecidas. Mas por que não reconhecer em tudo isso uma beleza? É bonito sim, todo o processo humano é sempre bonito. Mesmo que tenha fragilidades, que a gente seja exposto numa indigência que nos envergonhe, é bonita, a vida é sempre bonita. Porque ali existe uma ausência, o gesto é inacabado, ele não termina, é igual à arte. Você nunca vai poder encontrar um artista satisfeito com a obra produzida. Você pode até ficar satisfeito com aquilo que o artista produziu, mas ele não está mais, porque se ele ficar satisfeito, ele para naquela obra. O que o mantém não é o que ele já alcançou das suas possibilidades. O que o mantém vivo, o que o mantém artista, é aquilo que ele ainda não conseguiu alcançar do seu processo criativo. O gesto é sempre inacabado. Aquela expressão de São João da Cruz: o que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Não é lindo isso? Anota aí, registra no seu coração. O que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Parece contraditório. Aquilo que eu sei de Deus é aquilo que me ausenta dele. É aquilo que no intervalo entre o que eu já conheci e o que eu ainda não sei, e prevalece um mistério neste intervalo, é este mistério que me leva até Deus. Porque se eu me baseasse naquilo que eu já sei sobre Ele, eu me acomodaria aqui, nesse exato lugar onde eu estou. Eu não faria um próximo programa. Não. Ao olhar para tudo isso que me ausenta, a tudo isso que me fere, eu descubro o meu elan com a vida. É nessa santa curiosidade que eu me posiciono como um homem de fé. Viktor Frankl, um psicoterapeuta que escreveu uma obra belíssima a respeito do sentido da vida, ele dizia isso, que um ser humano, quando perde o sentido para a vida, ele deixa de lutar. E ele experimentou essa tese dele no campo de concentração. Antes de escrever a tese, ele viveu. Ele observou no campo de concentração nazista que os amigos que não tinham familiares mais para onde retornar, que já sabiam que estavam mortos, eles se entregavam ao processo da escravidão sem nenhuma esperança. E ele não. Ele quis continuar vivo, mesmo sem saber se existia alguém esperando por ele.
O que ele faz? Coloca uma plantinha na janela e estabelece com ela um vínculo. Eu preciso viver para que essa plantinha não morra. E assim ele criou a psicologia do sentido da vida. Quando ele diz que quando nós estamos conectados a um motivo, a gente não morre. Aí você vai poder passar por todas as pedreiras da vida, por todas as pirambeiras da vida, por todas as ladeiras e as subidas mais difíceis, e você não vai desanimar. Porque você tem um motivo. Você tem um sentido pelo qual continuar vivo. O que me move é a fé. É o território em que eu ponho o pé e Deus misteriosamente põe o chão. Eu não tenho chão para pisar. Eu só tenho o pé para colocar lá. E é misteriosamente que Deus coloca um chão sobre os meus pés. Isso é a fé. Quando você, no momento da sua dor, quando a vida lhe era pesada e você não era capaz de caminhar sozinha, você ousou colocar o pé. Deus colocou o chão. Isso é a fé. É a oportunidade que nós temos de viver de maneira ousada. Porque isso é ousadia, minha gente. E nem é uma ousadia religiosa, viu? Isso é uma ousadia humana. A psicologia propõe a mesma coisa que as religiões propõem. Aliás, a psicologia aprendeu conosco que quem não ousa investigar os mistérios do coração, nunca será capaz de viver a contemplação que isso é possível. É quando eu me contemplo e eu fico extasiado diante daquilo que eu encontro. Não entendo quase nada, mas fico extasiado. E esse é o desafio. Você olhar para aquilo que lhe é ausente, aquilo que você ainda não tem, e não perceber nisso uma frustração, mas perceber nisso uma motivação, um desejo que lhe leve adiante. Como dizia São João, o que conhecemos de Deus são as pegadas de sua ausência. É aquilo que lhe é ausente hoje, que você ainda não tem, que lhe faz querer acordar amanhã e continuar essa batalha que nunca tem fim. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar. Isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora, há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim.
de que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim, mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece, para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Que você está administrando bem. Que o seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está encontrando muita oportunidade de crescer em você. Que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar. Padre Fábio, sempre sofri muito na vida. Na escola, no meu grupo de amigos, sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico, que dificultava sempre as minhas atividades no esporte, as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito, ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho a cumprir mais o papel que antes eu cumpria. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior, isso vale para muita gente, é o seguinte: todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais, a gente acaba distribuindo papéis, né? A gente acaba exercendo um papel e os outros que estão do nosso lado, assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte, fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos, um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo,
Ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Já observou isso? E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém, o outro está prestando um papel social, isso é, está mantendo a sua alegria, está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares, a psicologia nos ajuda a entender isso, que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido, mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso, mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida na relação com aquele que é bem-sucedido. Porque, lamentavelmente, as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social, que pode ser não só dentro da família, mas pode ser também no seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos, a gente precisa ter muita consciência e clareza, e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas, para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar. Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida assim. O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado, porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação, ela acontece o tempo todo e a gente não percebe que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus familiares, com seus amigos, o tempo todo você também presta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado, porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são os seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar, primeiro diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, porque você era o mais gordinho, mais engraçado, mais isso, mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante. Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso, pavoroso. E nas relações familiares, muitas vezes o nosso irmão fracassado ele é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E é por isso, aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida. Uma coisa é você educar para a vida e para a coragem, outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso, você cria já um filho fracassado, porque você não o prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente. Não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. Isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte. E nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, né? Porque a gente precisa deles. A gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, gente, dentro do seminário isso é muito comum. O lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivi a vida toda no seminário. A gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz de mais bobinho e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho. O tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa senão não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer, não significa que a gente vai extrair a bondade dele não, e retirar, seja mal agora, não é isso.
Significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas este bobinho. Não. É disponível, mas também não será bobo de todos. Né? É aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade para que isso não se torne um fardo para ele com o tempo. Isso é muito natural acontecer. Realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você. E não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme e da história é você. Porque na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista, é você. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.